Oi, nono ano. Hoje nós vamos estar falando como funciona o ciclo da água na matéria da natureza. É o capítulo 22 do livro de vocês. Pegue a apostila para vocês poderem acompanhar junto comigo. Os ciclos biogeoquímicos. O que são os ciclos biogeoquímicos? Eles são os processos em que elementos químicos eles atuam de forma cíclica, ou seja, em ciclos nos ecossistemas, impedindo que esses se esgotem. Entretanto, com base na importância ecológica e no destaque que recebe nos debates atuais, a gente evidencia aqui o ciclo da água, do nitrogênio, do oxigênio e do gás carbônico. Aqui mais ou menos tem uma imagem para vocês do que se refere a um ciclo, tá? A gente chama de biogeoquímico porque eles envolvem tantas partes biológicas como geotérmicas, que são a parte da camada do nosso planeta Terra. O ciclo da água, o não menos importante como o mais importante. A Terra ela tem uma camada, 70% dela do planeta ela é formada por água, ela é coberta por água no seu estado líquido. Desse estado líquido que a gente tem, 97,5% corresponde à água salgada, onde o consumo ele é impróprio para nós seres vivos. Dos 2,5% que restam, eles são de água doce, sendo que apenas 1% corresponde a águas superficiais, 30% estão em águas subterrâneas, 69% nas geleiras. Cerca de 70% do nosso corpo ele é composto por água que desempenham muitas funções. A água acaba sendo um solvente natural para o nosso corpo. Aqui tem um gráfico que vocês podem estar analisando, é o mesmo que tem na apostila de vocês, onde a gente diz que 97% tem água salgada e 2% é de água doce. E dessa água doce é distribuída em água limpa, é água de geleira, subterrânea, superficial. Como é que funciona esse ciclo da água? A energia solar é o grande impulsionadora do ciclo hidrológico, promovendo a evaporação. Ele é dividido em dois, em pequeno ciclo, que é o mais rápido. Ele tem o início com a evaporação de água dos reservatórios superficiais, que é aqueles rios, pequenos rios, e termina no retorno na superfície da Terra, sob forma de chuva, granizo ou neve. E o outro que a gente tem é o grande ciclo. Ele é mais lento, por quê? A água ela passa pelo corpo dos seres vivos também. Ele se inicia com a participação da água de diversos processos metabólicos dos organismos e termina com a liberação por meio de diferentes processos, como a transpiração, respiração e excreção. Aqui tem um esqueminha que vocês vão poder entender bem melhor o que eu estou falando. O ciclo da água não há um início, não há um ponto de partida, ele não começa na nuvem. Ele pode começar em qualquer parte do número 1, do número 2, do número 3 ou do número 4. O que é importante vocês saberem é que há um ciclo onde chove a precipitação, essa água ela passa por pequenos rios, elas podem também infiltrar nas terras, onde aqui pode ocorrer um lençol freático, uma água subterrânea ou até mesmo os aquíferos. Chega até os oceanos, rios e lagos. Juntamente com a ação do Sol, o que acontece? A evaporação. Quando há essa evaporação, quando chega numa camada um pouquinho acima que nós temos, a condensação. Dessa condensação, há a formação de nuvens. Nessa formação de nuvens, há novamente a chuva. Só que o que entra aqui, esse é um ciclo mais rápido que eu falei para vocês. O que entra aqui num ciclo, no grande ciclo? Ocorre também a transpiração das plantas, transpiração dos animais, transpiração dos seres vivos, nós seres humanos. Então esse é o ciclo da água que a gente pode dividir em pequeno e grande ciclo. A gente tem o ciclo de nitrogênio. O nitrogênio ele é um elemento químico e ele é muito importante para nós seres vivos. É a partir dele que a gente constrói o aminoácido, a proteína, as bases nitrogenadas, o DNA, o RNA e entre outros. Além disso, ele é um excelente fertilizante. Dividimos o ciclo de nitrogênio em 4 etapas.
a quais a gente pode ver a participação de cada um, de cada parte faz o nitrogênio, até as bactérias, tá? A primeira é a fixação, que permite a conversão do nitrogênio, que aqui a gente chama de N2, tá? Duas moléculas de nitrogênio, a gente chama de N2. Em íon de amônio, que é NH4+, em alguns casos o nitrogênio ele pode ser convertido em gás de amônia, que é o NH3, em meio alcalino. No solo, a amônia ela reage com a água e forma esse íon. A segunda etapa é a amonificação. Ocorre a transformação dos compostos orgânicos nitrogenados, onde formam o NH4+. A terceira parte é a nitrificação, que envolve dois elementos distintos, tá? A nitrosação e a nitratação, a qual cada um ele se refere ao NH3 e NH4, que são convertidos em íon de nitro, e o NHO, que é convertido de íon de nitrato, que é o NO3-, tá? E por último, que a gente fecha o ciclo, a gente tem a etapa de desnitrificação, no qual o NO3 ele é convertido em nitrogênio novamente. Aqui na imagem fica melhor para vocês fixarem esses ciclos de nitrogênio, onde há a fixação, a amonificação, a nitrificação e a desnitrificação, tá? Aonde forma exatamente esse ciclo, aonde o nitrogênio ele forma, reage e volta a ser nitrogênio novamente. O outro ciclo que a gente tem é o ciclo de oxigênio e de carbono. Não menos importante, mas o mais importante, tá? Os ciclos de carbono e de oxigênio, eles encontram-se interligados pelos processos naturais da respiração celular aeróbica, através da fotossíntese, através da decomposição ou pela indústria automotiva de combustão. Durante a fotossíntese, os seres autótrofos, plantas, fitoplânctons, eles realizam a retirada do gás carbônico e libera o gás oxigênio para a atmosfera. Na respiração celular ocorre o contrário. Ele retira o oxigênio do sangue e libera o gás carbônico para a atmosfera. Já os processos de decomposição e de combustão, eles só liberam para a atmosfera o gás carbônico. Então, quando a gente fala de planta, a planta ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio. Quando a gente fala de respiração celular, que acontece no nosso corpo, acontece o que? Nós respiramos o oxigênio, mas a gente libera gás carbônico. E quando a gente fala em decomposição de corpos de animais ou a liberação da combustão de alguma indústria, a gente só fala da liberação de gás carbônico. Não há nada com o oxigênio. O oxigênio só reage na combustão, só é necessário para fazer a combustão, mas ele só libera o gás carbônico. Aqui a gente tem a imagem que dá perfeitamente para vocês entenderem o que eu estou falando para vocês. Aqui a combustão da vela precisa do oxigênio para a chama continuar acesa, mas ela só libera gás carbônico. Aqui são as plantas, que elas absorvem os gás carbônicos e liberam oxigênio. Nós respiramos, eu digo nós aqui, não é porque nós somos a vaquinha da foto, nós seres vivos. Nós respiramos o oxigênio e liberamos o gás carbônico. Aqui, um navio ou alguma indústria de petróleo precisa do oxigênio para fazer a combustão, mas só libera gás carbônico. Então, nesse capítulo, eu falei basicamente para vocês dos 3 ciclos que a gente tem, ou melhor, dos 4 ciclos e os ciclos mais importantes, tá? Que são os ciclos da água, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do oxigênio ciclo do oxigênio e do carbono e, por último, o do carbono. Que vocês tenham entendido, tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu estarei respondendo a vocês.